E aí pessoal, tudo bem? Então, estou eu aqui de novo, João Moisés Castro, para mais uma conversa com vocês. E hoje a ideia é trazer algumas dicas aí para que a gente consiga viver, né, numa situação, num mundo, numa terra, na configuração que ela é hoje, cheia de dificuldades e de problemas, porque não adianta nada eu vir aqui para vocês explicar que nós estamos num período conturbado, que a Terra não tem mais o programa original, nós estamos rodando um Windows pirata aí, e só que as coisas simplesmente deixar a informação e não tentar pelo menos me esforçar para trazer um caminho. Eu não estou dizendo que eu sei qual que é o caminho, eu só vou trazer algumas ideias aqui sobre o que a gente pode fazer a respeito, né? Anotei alguns tópicos aqui. O que acontece? Sabendo vocês agora, através dos outros vídeos que eu gravei, que eu contei que a Terra tá dominada por uma energia maligna, negativa, que busca com que todo mundo sofra, com que a gente se desgaste, com que a gente caminhe, mas ao mesmo tempo não saia do lugar, com que a gente tenha dificuldades de relacionamentos, com que a gente tenha dificuldades financeiras, materiais, de saúde, né? Uma série de situações que todo mundo passa, seja rico, seja pobre, seja jovem, seja velho, todos têm problemas. Todo mundo tá enfrentando algum tipo de problema aqui, só por fato de estar encarnado aqui, tá? Então, vocês querem ver um exemplo bem simples do que acontece? Bem rapidinho aí. Enumerem 5 coisas boas que aconteceram na semana de vocês. Rapidinho, assim, ó, 30 segundos. 5 coisas boas. Eu espero um pouquinho. Porra, não vou esperar 30 segundos, porque vocês não conseguem nem em 30 segundos enumerar 5 coisas boas. Mas se eu pedir para vocês falarem 10 ruins que aconteceram na semana, vocês vão me falar 20, 30. Por que é assim? Por que a gente consegue sempre se focar no negativo? Por que a gente está sempre... Por que é tão fácil para nós sair do equilíbrio? Sair do eixo? Perder as estribeiras? Porque a gente está na Terra. Porque a Terra faz isso com nós. Só o fato da gente estar aqui conversando sobre isso, nesse exato momento, tem muita merda acontecendo. E aí? Faz o quê? Quando a gente pensa em política da raiva, quando a gente pensa em TV, assim, o que passa na TV dá raiva, quando a gente pensa na família, a gente lembra dos parentes que tem problema, que nos trazem problemas e dá raiva. Quando a gente pensa que a gente tem que sair para trabalhar num trabalho que a gente não gosta e que na maioria das vezes não paga aquilo que se deseja, dá frustração, porque isso é uma prisão. E todos esses sentimentos, essas raivas, essas frustrações, elas vão alimentando toda essa ordem de seres que aqui na Terra estão e aqui comandam. E a gente vira um pasto, ou vira gado, enfim, cada um chame como quiser. E aí, vamos ficar nessa para sempre? Quais são algumas coisas, algumas dicas que eu acho que a gente pode fazer? Eu digo a gente porque eu me incluo nessa, eu faço também, para que a gente não entre tanto nessas energias, porque tem como passar até certo ponto desapercebido ou despercebido dessas energias que nos prejudicam tanto. O jeito uma das dicas é buscar o equilíbrio. Mas como buscar equilíbrio? É tão difícil. Justamente uma das ferramentas mais simples e que todo mundo consegue fazer para buscar o equilíbrio é fazer uma coisa que eu acho que 100% dos terapeutas ensinam, um pai e mãe ensinam em casa quando a gente tá perdendo as estribeiras, que nem eu falei, que é para, respira, conta até 10. Parece uma coisa tão idiota, né? Mas só de fazer isso você já corta aquele acesso energético daquela vibração que está vindo e você automaticamente, naquele instante, você já para de fornecer energia para esse tipo de ser.
para esse tipo de criatura, de bicho, seja algo que como vocês quiserem chamar. Quer chamar de demônio, chama de demônio, quer chamar de diabo, chama de diabo, não importa, tá? É tudo a mesma coisa, sai tudo do fundo do mesmo buraco, tá? Buscar o equilíbrio, uma maneira bem simples hoje, conta até 10. Ah, mas até 10 não adianta, João. Pô, conta até 1000, sei lá, pô, se vira. Mas corta aquela energia simplesmente cortando aquela ação, tá? Uma coisa também que é bem legal e que eu tenho anotado aqui para passar para vocês é o seguinte: terceiros, ou seja, outras pessoas ajudam e ajudam muito. Vocês querem ver uma coisa? Não é bem comum quando alguém chega a pedir ajuda para vocês, vocês prontamente conseguem se colocar à disposição, da melhor maneira possível, dentro das suas capacidades, das suas condições, e ajudar uma pessoa querida por vocês, ou até às vezes um desconhecido. E quando a gente para analisar aquela situação e se colocar no lugar daquela pessoa como sendo o necessitado de ajuda, e pensando assim, pô, quando é pra mim, será que eu conseguiria fazer aquilo que eu fiz para um terceiro? Normalmente não. Porque quando é pra nós, parece que as coisas são sempre mais complicadas. É mais fácil arrumar a vida dos outros. É mais difícil quando é pra nós. Parece que a gente tem que desprender uma energia maior e parece que as coisas não andam. Tem uma série de fatores que faz com que seja assim. Com o tempo a gente pode ir desmembrando eles. Porque o que acontece? Esses meus vídeos com vocês aqui, a gente pode seguir para muitos rumos. Tudo depende dos comentários, das pessoas que entrarem em contato comigo e quiserem que a gente dê um direcionamento, porque eu tô aqui para conversar, tá? Então assim, ó, a ajuda de terceiros é importante, tá? Terapia não é para maluco. Conversar é bom, desabafar é bom. Se colocar na posição de uma pessoa que tem suas fragilidades e que precisa de auxílio é saudável. É muito importante para você conseguir viver aqui na Terra com esse tipo de energia que a gente enfrenta todos os dias. Porque a Terra faz você ficar louco, cara. A energia da Terra que eu digo, não estou falando do planeta em si, o planeta tem uma energia boa, mas a energia das almas que vivem aqui, do sistema que comanda isso tudo aqui, essa estrutura. Tá? A energia de Gaia é uma energia muito boa. Né? É um espírito, o planeta Terra tem uma alma crística. Porém, existem seres que habitam o planeta Terra que não têm essa alma e que são quem comanda todo o sistema aqui. E é desses seres que eu estou falando, é contra eles que a gente está tentando lidar hoje. E ontem e nos outros vídeos, né? E sempre. Então, o que acontece? A energia aqui da Terra é para derrubar mesmo, é para deixar mal. E a gente acorda todo dia aquela história. Existem vários ditados, mas é matar um leão por dia, senão amanhã tem dois, né? Aquilo que eu citei agora há pouco sobre ser mais fácil ajudar terceiros, é aquela história da casa de ferreiro e espeto de pau, né? Parece que quando é pra gente a coisa é mais complicada. Já me perguntaram no consultório, além de fazer terapia, eu sou dentista, e já me perguntaram, quem que é o dentista do dentista? Tem alguém? Eu falei, não, lógico que tem, né? Tem que ter. Porque eu não consigo me atender, eu não consigo, até algumas coisinhas eu consigo fazer às vezes na frente do espelho ali, umas coisas simples, mas quando a situação é séria mesmo, eu preciso buscar ajuda também, tanto na área profissional odontológica quanto na área terapêutica. Tá? Tenho amigos me ajudando, todo mundo tem que ter. A gente não está aqui sozinho, caminhar na Terra é muito difícil, tá? Uma coisa interessante, então assim, ó, ajuda de terceiros. Busquem terapias, busquem pessoas de confiança, busquem pessoas que possam ajudar vocês a resolver os problemas, porque tem uma coisa muito interessante, tá? Às vezes, só o fato de você conversar com um terapeuta, alguma coisa que tá te prendendo, que tá te prejudicando, automaticamente a energia já se transforma e a saída já aparece. Tá? Às vezes o trabalho nem começou a ser feito ainda. Não diretamente, né? Não diretamente. Mas existe sempre uma movimentação energética benéfica a favor de quem pede ajuda. Tá? Isso é indiscutível. Então, façam terapias. Para o pessoal que tem conhecimento sobre ervas, tá? Façam banhos de proteção, façam banhos de limpeza.
Se não tem conhecimento, procurem alguém de confiança para conversar sobre o assunto. Não vão buscar informação solta na internet, porque vocês vão se dar mal. Tá? Eu explico isso nos cursos que eu dou, eu explico isso para os meus pacientes. Não peguem nada online assim, sem uma fonte confiável, uma pessoa que vocês conheçam muito, porque existem alguns fundamentos e não é só porque é mato, porque é erva, porque é folha, porque é planta, que não deixa de ser um remédio. E remédio tem bula, né? As plantas não têm. Então a gente tem que procurar alguém que conheça a história para poder explicar como é a melhor maneira de usar. Mas é muito interessante, um bom banho de erva, um bom banho de descarrego, um bom banho de energização, de proteção, transforma a tua semana. Deixa o teu dia a dia muito mais fácil. Você consegue fazer aquilo que você se dispõe a fazer durante a semana. Você consegue chegar do começo da tua semana até o final da semana com a mesma energia, passando pelos problemas de uma maneira, parece que eles são muito menores, tá? Porque você está reenergizado. Então é interessante, auxílio do banho de ervas, tomar chá de proteção. Plantas de proteção, são várias situações que você pode usar a natureza a teu favor, tá? Mas precisa conhecer, precisa procurar gente que conhece e buscar essas informações. Outra coisa, requalificar as informações, tá? Que é o mais importante. Ah, mas o que é isso? Tá falando tão difícil, João? Não tem dificuldade nenhuma. Peguem aquela informação, aquele acontecimento que não foi bom, que não foi tão legal, que não foi positivo, e tentem ver o lado bom e costumem a ver o lado bom das coisas, tá? Porque a Terra está programada para que nós só vejamos aquilo que é ruim, aquilo que é negativo. E se a gente não sair dessa programação, se a gente não sair disso que está colocado na mente da gente, dentro do nosso inconsciente, do nosso subconsciente, fica mais difícil de caminhar, tá? Então, requalifiquem. Cuidem as palavras, procurem trocar, ressignificar o seu vocabulário. Eu não estou dizendo para não falar palavrão, não, que eu também falo, não é isso, não. Tá? Mas, em vez de focar no negativo, foque no positivo. Em vez de focar na doença, foque na cura, foque na saúde. Tá? Você tem uma pessoa muito mala do teu lado, que ela é insuportável, deve ter alguma coisinha boa que dê para salvar, vamos focar naquilo ali. Tá? Porque quando a gente faz isso, a gente está se reprogramando para o nosso bem e automaticamente está mandando uma energia que vai reprogramar aquela pessoa. Né? Isso é bom, isso faz bem. Então esse tipo de coisa. Porque não interessa quantos anos vocês queiram viver aqui dentro, até pelo menos chegar a hora de partir, a hora de dormir, a hora de onde vocês acharem que vão, que no fim das contas um dia vocês vão entender que todos vão para o mesmo lugar, ou pelo menos seguem os caminhos em comum aí, por períodos em comum também. E usem tudo que for possível para conseguir chegar até o final com saúde, com alegria, né? Se sentindo bem consigo mesmo e colocando, não de forma egóica, mas de forma necessária, colocando a tua vida em primeiro lugar. E depois os demais. Senão você vai ficar sobrecarregado, vai ficar abafado, os caminhos começam a se fechar, você já não sabe mais para que lado correr. Tá? Então, hoje era só isso, tá? Maneiras de buscar o equilíbrio. Procurar ajuda de terceiros, façam terapia, procurem banhos, procurem conversar, procurem desabafar e procurem ver o lado positivo das coisas. Hoje parece que eu vim só falar bobagem, né? Parece que eu vim só falar coisas que todo mundo já sabe, mas a verdade é a seguinte, se todo mundo soubesse, se todo mundo fizesse isso que eu estou falando, a gente não estava nem precisando, eu não estava nem aqui falando sobre esse tipo de coisa. Eu estava aqui falando como é fácil a gente viver aqui. Porque todo mundo sabe o que fazer, quando na verdade ninguém sabe. Tá? Abraço para todo mundo. Quem puder curtir o canal aí, se quiserem compartilhar o vídeo, fiquem à vontade, não me importo. Eu quero que quanto mais pessoas saibam sobre esses assuntos, melhor. Acessem o meu site, lá tem todas as minhas mídias, tem os meus contatos, tá? Abraço para todo mundo. Até a próxima, galera.